Corinthians faz uma mega contratação mundial para reforçar o seu sistema de meio-campo e as negociações estão em andamento. O Corinthians, um dos clubes mais populares e respeitados do Brasil, tem uma história marcada por vitórias históricas, grandes jogadores e uma torcida apaixonada. Ao longo dos anos, o clube paulista conquistou títulos nacionais e internacionais, se consolidando como uma potência no futebol brasileiro e sul-americano. No entanto, como qualquer gigante do futebol, o Corinthians sempre busca se renovar, melhorar e trazer reforços de peso para continuar sua trajetória de sucesso. Em 2025, um dos rumores mais empolgantes que circula entre os torcedores e especialistas do mundo da bola é a possibilidade de o clube contratar Bernardo Silva, meia de classe mundial do Manchester City. A seguir, vamos explorar em detalhes as razões que tornam essa negociação uma verdadeira revolução para o clube e os desafios envolvidos, apresentando o panorama completo dessa possível contratação e o impacto que ela pode ter não só no Corinthians, mas no futebol brasileiro como um todo. Bernardo Silva, o jogador que pode revolucionar o futebol brasileiro. Bernardo Silva é, sem dúvida, um dos jogadores mais talentosos e completos da sua geração. Nascido em Lisboa, Portugal, o meia ganhou destaque no futebol europeu pela sua habilidade técnica impressionante, visão de jogo apurada e capacidade de criar jogadas decisivas. Desde sua chegada ao Manchester City, em 2017, Bernardo tem sido uma peça-chave no esquema tático de Pep Guardiola, conquistando diversos títulos importantes, como a Premier League, a FA Cup e a UEFA Champions League. Sua habilidade de atuar em diversas posições ofensivas, seja como meia central, extremo ou até mesmo como falso 9, torna-o um jogador extremamente versátil e valioso para qualquer equipe. Apesar do sucesso no Manchester City, a relação de Bernardo Silva com o clube inglês parece estar em um momento de instabilidade. Rumores surgem constantemente sobre o desejo do jogador de explorar novos desafios em sua carreira, e o mercado europeu, com clubes da Espanha, França e Itália, está sempre atento a essas movimentações. Nesse contexto, a possibilidade de um jogador de sua estatura deixar a Premier League e vir para o futebol brasileiro parecia um cenário distante, mas não impossível. O Corinthians, com sua grandeza e sua história, começa a ser visto como um clube que pode, sim, atrair um jogador do nível de Bernardo Silva, especialmente se souber explorar os aspectos emocionais e desafiadores de jogar no Brasil. A busca do Corinthians por reforços de peso nos últimos anos. O Corinthians tem buscado se reestruturar e melhorar seu elenco para voltar a conquistar títulos importantes. O clube sempre teve uma história de buscar jogadores que possam somar à equipe, seja pela qualidade técnica ou pela liderança dentro de campo. No entanto, a maior dificuldade do Corinthians tem sido competir financeiramente com clubes de outros mercados, especialmente os europeus e os árabes, que oferecem salários muito mais altos e possibilidades financeiras que o futebol brasileiro não pode acompanhar de forma direta. Em 2025, o Corinthians se encontra em uma fase de transição e reconstrução, com a renovação de seu elenco sendo uma das prioridades. O clube tem investido em contratações pontuais, e também em uma estratégia de reforçar o setor de marketing e a busca por patrocinadores, o que pode garantir maior estabilidade financeira. No entanto, um grande passo para consolidar esse projeto de renovação seria a contratação de um nome de peso no cenário internacional, como Bernardo Silva. O interesse do Corinthians em Bernardo Silva seria uma clara tentativa de elevar o nível de sua equipe para algo mais global. Contratar um jogador do nível de Bernardo não só traria qualidade técnica, mas também um enorme impacto midiático, colocando o clube em uma vitrine internacional e atraindo ainda mais torcedores e patrocinadores. Isso seria fundamental para que o Corinthians não apenas conquistasse títulos nacionais, mas também se posicionasse como um time de destaque no cenário da Copa Libertadores. Quem sabe, em competições intercontinentais. O impacto potencial de Bernardo Silva no Corinthians caso a negociação se concretize. Bernardo Silva poderia ser uma peça revolucionária para o Corinthians. A principal vantagem da contratação do jogador português seria sua capacidade de transformar o meio-campo da equipe, que, nos últimos anos, tem se mostrado inconsistente em termos de criatividade e construção de jogo. Bernardo Silva é um maestro em campo. Sua visão apurada, sua habilidade para realizar passes precisos e sua capacidade de se infiltrar na defesa adversária seriam um enorme trunfo para o Timão, especialmente em jogos decisivos, onde a qualidade técnica faz toda a diferença. Um jogador com a capacidade de Bernardo também teria o papel de liderar o time dentro de campo. O Corinthians, com uma torcida exigente e uma história de conquistas, precisa de alguém que saiba jogar sob pressão, que tenha experiência em grandes competições e que consiga, em momentos de dificuldades, assumir a responsabilidade e guiar o time para a vitória. Bernardo Silva,
acostumado a jogar em partidas de alto nível na Premier League e na Liga dos Campeões, traria exatamente esse tipo de liderança. Além disso, o impacto de um jogador como Bernardo Silva vai além das quatro linhas. Ele seria um dos maiores nomes da história recente do clube, com a sua vinda sendo um marco no futebol brasileiro. A sua chegada poderia atrair novos patrocinadores, aumentar a visibilidade da marca Corinthians e até mesmo impulsionar as vendas de camisas e produtos licenciados. A presença de um jogador global ajudaria a consolidar o clube como um destino atraente para outros grandes nomes do futebol mundial, criando um ciclo positivo que poderia beneficiar a equipe a longo prazo. Desafios financeiros e logísticos, entretanto, como em qualquer grande negociação, a contratação de Bernardo Silva envolveria uma série de desafios financeiros e logísticos. O Corinthians, embora um dos clubes mais ricos e populares do Brasil, enfrentaria grandes dificuldades em competir com a grandeza financeira de clubes europeus e árabes. A diferença salarial, as comissões de agentes e os custos de uma possível transferência seriam obstáculos significativos a serem superados. Porém, isso não significa que o Corinthians esteja fora da disputa. O clube tem mostrado disposição para investir em grandes contratações, e sua ambição de conquistar títulos internacionais poderia ser um argumento forte na negociação. Para o Corinthians, a contratação de Bernardo Silva seria um risco calculado. O clube precisaria ajustar suas finanças, buscar novos patrocinadores e estruturar um projeto de longo prazo que justificasse o investimento. Mas os benefícios potenciais, tanto dentro quanto fora de campo, seriam enormes. A possibilidade de tornar-se um clube ainda mais global e competitivo, capaz de conquistar títulos internacionais de peso, tornaria esse risco mais palatável. Além disso, a grandeza do Corinthians como clube, a pressão de sua torcida e o apelo da Libertadores da América, uma competição em que o clube tem um histórico de sucesso, poderiam ser argumentos convincentes para que Bernardo Silva se entusiasmasse com o desafio de jogar no Brasil. A possibilidade de se tornar um ícone do futebol brasileiro e de contribuir para o sucesso internacional do Timão certamente pesaria na decisão do jogador. O mercado brasileiro e a viabilidade da transferência. Por mais que o futebol brasileiro ainda não tenha capacidade financeira de competir com os gigantes europeus, o mercado de transferências tem mostrado que há uma tendência crescente de jogadores de alto nível considerando a possibilidade de jogar em clubes brasileiros. A chegada de jogadores como David Luiz e Rafa, por exemplo, já demonstrou que os clubes brasileiros podem atrair grandes nomes internacionais, especialmente quando oferecem desafios competitivos e uma grande paixão popular, características que o Corinthians possui em abundância. Ainda assim, para que essa transferência se concretize, o Corinthians precisaria demonstrar não apenas ambição financeira, mas também um planejamento estratégico de longo prazo. O clube teria que assegurar que Bernardo Silva não apenas se sentisse valorizado financeiramente, mas também fosse parte de um projeto que tenha uma visão clara de conquistas. Além disso, seria fundamental a presença de patrocinadores dispostos a investir nessa grande contratação e ajudar o Corinthians a equilibrar as finanças durante o processo. Conclusão: o futuro de Bernardo Silva no Corinthians. A ideia de Bernardo Silva jogando pelo Corinthians é algo que, à primeira vista, pode parecer um sonho distante. No entanto, à medida que o mercado de transferências se torna cada vez mais globalizado e o futebol brasileiro ganha relevância no cenário mundial, essa possibilidade não deve ser descartada. O Corinthians, com sua história, torcida e estrutura, tem os ingredientes necessários para seduzir um jogador como Bernardo Silva. Se a negociação acontecer, ela não só transformará a equipe do Timão, mas também mudará a percepção do futebol brasileiro no contexto global. Para o torcedor corintiano, a simples possibilidade de ver um craque de nível mundial vestindo a camisa alvinegra já é motivo para uma grande dose de otimismo. Resta saber se os astros se alinharam para que essa revolução aconteça no futebol brasileiro, e o Corinthians finalmente consiga trazer para sua casa uma das maiores estrelas do futebol mundial. O futuro, com certeza, promete capítulos emocionantes e desafiadores.